Destaco aqui a segunda parte da entrevista com o médico obstetra e também ginecologista, Dr. Serrano. O nosso assunto de hoje, vamos dar continuidade numa segunda parte desta entrevista, é sobre o momento que estamos vivendo, de coronavírus, muitos casos de Covid pela região, mas e no caso da grávida? Quais são os riscos que podem acometer tanto a grávida quanto o bebê? São muitas as dúvidas que pairam no ar. E para sanar essas dúvidas, claro, a gente traz aqui o Dr. Serrano, especialista no assunto. Acompanhe hoje a primeira parte da entrevista. Bom, doutor Serrano, temos aí agora um vírus novo, que é o Covid-19. Ainda pouca coisa se sabe sobre ele, ainda a comunidade médica, cientista, trabalha em busca de uma vacina, mas na sua área, principalmente na questão aí da obstetrícia, relacionados ao Covid-19. Muitas mulheres gestantes nesse momento, ou que pretendem aí então realizar o sonho de serem mães, ficam um pouco receiosas quanto a esse momento da Covid-19. O que podemos falar até o presente momento sobre gestação e Covid-19? Olha, como você falou muito bem, hoje em dia as informações têm mudado de maneira assim semanal, mensal em relação ao tema. A coisa importante que tem que ser dita em relação à gravidez que provoca muita preocupação, na realidade, nessas gestantes, é o risco de contaminação. Então, assim, o primeiro ponto importante é dizer que a grávida, ou aquela mulher que teve neném há pouco tempo, não tem mais risco de pegar a doença. Então, isso parece ser muito similar a quem não está grávido. Por outro lado, se a gente pegar as pacientes que têm a doença, ou seja, pegaram a doença na gravidez, a grande preocupação é, será que esse nenenzinho pode eventualmente ser contaminado na gravidez? Há uma certa dúvida sobre isso, que paira. Alguns trabalhos têm dito que não é verdade. Isso de março, mais ou menos, nas publicações, um jornal americano de medicina tem dito que talvez não haja esse risco. Já um trabalho que foi publicado agora recentemente ficou em dúvida. E então, a melhor posicionamento das pessoas é pensar assim, não há nada que me diga que há chance de ter contaminação, mas também não há nada do contrário. Provavelmente o que vai acontecer no futuro, é uma impressão pessoal, é que haja uma maior chance desses nenês serem contaminados mesmo pelas mães. Mas isso aí vai ficar meio para o futuro, na realidade, né? Isso é importante. Realmente. E até muitos são a favor, outros contra os medicamentos utilizados até o presente momento, para o combate ao Covid-19. Aí, no momento, o que mais se tem notícias, o uso da hidroxicloroquina, também na combinação com a azitromicina. Na questão da gestante, ela pode tomar esse tipo de medicamento? Não há riscos para o feto? Olha, essa é uma grande confusão até hoje em dia, que envolve uma série de repercussões em relação ao tratar ou não tratar. Não sabe bem nem se a pessoa que não está grávida pode usar ou não pode usar. Então, algumas sociedades internacionais não têm recomendado o uso da hidroxicloroquina. Então, até o momento, há uma dúvida se realmente a medicação funciona ou não funciona. Por uma série de motivos que não vale a pena discutir aqui, mas em relação à gravidez, a Febrasgo, que é a nossa sociedade de ginecologia brasileira, a maior entidade nossa que nos representa, indica que não há indicação de uso da hidroxicloroquina na gravidez. A azitromicina pode ser utilizada, mas em relação à hidroxicloroquina não há essa indicação, Existe uma série de alguns riscos para o nenê. Se a gente for dosar a quantidade de medicação existente na mãe, no sangue materno e no nenê, essa dosagem sérica ela é muito similar no neném e na mãe, então pode haver uma toxicidade. E lembrar que ainda não há uma evidência clara sobre o uso ou não. Alguns trabalhos agora, nas últimas 2 semanas, têm falado que talvez essa medicação não funcione. Também é uma coisa que vai ficar para o futuro. Se a gente for pensar bem, o relato da doença lá em Wuhan, quando começou tudo, a gente fala em setembro, então a gente não tem nenhum ano ainda. Um ano em medicina é praticamente uma semana, se a gente for pensar em resultados positivos para dizer se alguma coisa é verdade ou não é verdade. Então fica um pouco mais complexo, mas em princípio a rigor não há indicação e também não há necessidade.
né? Até essa questão, né, de medicamentos, a gente sempre quando pega uma bula de qualquer remédio, todas elas têm lá, né, em caso de gravidez, consulte seu médico se ela pode ou não tomar esse tipo de medicamento. Com isso, muita gente fala que a grávida ela faz parte de um grupo mais de risco, né? Devido a essas questões, ela fica a tomar medicamentos para prejudicar a ela e principalmente o seu bebê. Na questão do Covid, a grávida realmente ela faz parte, digamos, do grupo de risco? Uma coisa é grupo de risco para contágio. Parece ser que a grávida não é maior, não tem maior chance de ter contágio. Mas, no entanto, as doenças, os trabalhos têm dito que algumas complicações são mais comuns na gravidez. Saiu agora um trabalho agora em junho, um trabalho brasileiro, que falou que aumentaram cerca de 124 mortes em 6 meses relacionados à gestação e à Covid-19. Isso, em relação ao ano passado, representa um aumento de 7% de mortalidade. É muita coisa. Então, provavelmente, há um risco maior, sim, da gravidade da doença. Essas pacientes, se a gente for pensar bem na saúde pública do Brasil, é um fator de confusão ali, porque se eu pegar essas pacientes que morreram, 22% elas não chegaram em UTI. Ou seja, de cada 4 gestantes com Covid que faleceram, 1 em cada 4 não chegou nem para UTI. Então, será que não foi falta de acesso? E 15% delas sequer foi ventilada, mesmo indo para UTI. Então, a gente fica assim meio que de mãos atadas. Será que houve um aumento de risco e de mortalidade nessas doenças, nessas gestantes pelo Covid? Ou a assistência ainda talvez esteja um pouco precária em alguns lugares? Então, é uma questão para se discutir. Em relação a riscos, é interessante a gente lembrar assim que se a pessoa está grávida, ela tem um aumento de 20% de chance maior de ir para uma UTI. Então, realmente, sim, a gravidez por si só é um risco para complicar a doença, mas não de contágio, né? Até mediante esse dado, será que todas as gestantes, né, independente se estão ou não com Covid, elas deveriam passar por testagem? O protocolo, cada país desenvolve o seu, mas na medicina, essas gestantes deveriam passar por testagem para, enfim, diagnosticar sim ou positivo ou negativo para o vírus? Existem serviços no mundo e até no Brasil que têm testado gestantes na chegada da admissão, todas elas. Mas ainda é uma parcela muito pequena, né? Se a gente for pensar bem, a nossa testagem aqui ela é muito, muito, muito precária no Brasil, né? Diria que até no mundo, na realidade, ainda né? Alguns países é que têm testado mais, mas o Brasil não tem testado nem sequer os habitantes que têm sintomas. A gente tem isolado esses pacientes e nem testado eles. Então, chegar a dizer que eu vou testar todas as gestantes, para a nossa política de saúde, ainda é muito complicado. Mas o certo seria realmente que daí, na teoria, essa equipe de saúde ia se preparar melhor. Mas eu volto, daí eu te digo assim, o que é importante a gente pensar como se fosse aquela pandemia. Não dá para dizer que o HIV não foi uma pandemia, né? Se a gente for voltar atrás, lá, a pandemia do HIV nos anos 80 até 2010 matou 35 milhões de pessoas. E naquela época a recomendação era dizer assim, a paciente chegava para ser admitida, qualquer paciente era de risco, então você teria que se cuidar, você cuidar de você e da sua equipe, como se todo mundo fosse positivo. Então esse é o pensamento mais inteligente. Então qualquer pessoa que chega na admissão, qualquer paciente, potencialmente ele é contaminado. Então, se você pensar assim, se comportar de maneira de risco para todo mundo, talvez a nossa chance de sucesso, ou seja, de contágio na equipe médica, seja maior, né? Bom, as orientações, né, falando nessa questão de Covid para toda a população, é manter aí o distanciamento social, o álcool em gel, uso de máscaras, enfim, essas características já estamos aí. O brasileiro diz, mas eu estou cansado de saber disso, embora muitos ainda, né, acabam não seguindo. E na questão da gestante, quais as orientações poderíamos passar para essas gestantes que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, em momento de pandemia, né, independente se esteja ou não com o Covid, quais são os cuidados que ela deve manter? Os cuidados que a grávida deve manter são os mesmos que a pessoa não grávida tem. Então, é aquela coisa de lavar as mãos, uso de máscara em lugares públicos, hoje onde ela eventualmente esteja. E não muda muita coisa em relação a isso, em relação à não gravidez. No entanto, a grande preocupação hoje em dia, até saiu um trabalho esses dias sobre a pessoa caminhar ao ar livre, por exemplo, e do risco de contaminação, né? Então, saiu um trabalho belga,
um trabalho belga-holandês, que falava que as pessoas, durante a sua atividade física, dependendo do vento, as gotículas dessa pessoa, que poderiam contaminar alguém, poderiam chegar a 20 metros, né? Esse trabalho repercutiu um monte na internet, só que esse trabalho não passou por nenhum crivo, assim, de uma editora importante. Então, assim, não é um trabalho sério para levar em consideração. O que eu quero dizer com isso? Que a grávida deve manter a sua atividade física, assim como todos nós, com um distanciamento, né? A grávida sempre a gente recomenda que elas não façam nenhum exercício que dependa de equilíbrio, porque a grávida tem uma perda de equilíbrio natural pela condição. Então, assim, bicicleta é complicado, moto é complicado, atividades de risco maior, de atividades aeróbicas que dependam de equilíbrio devem ser evitadas, mas caminhadas ao ar livre devem ser encorajadas, inclusive no momento atual onde todo mundo está estressado, a parte de atividade física deve ser mantida para que a gente possa ter um pouquinho maior de discernimento, um pouco mais de alegria, né? Um pouco mais de produção de serotonina para a gente ficar um pouco mais feliz, porque isso aqui vai um pouco mais ainda, vai mais longe ainda, isso não é uma coisa que vai durar uma semana, um mês, 2 meses, isso vai longe, e a gente encarcerar o pessoal em casa de não poder fazer nada vai ser muito complexo, né? O distanciamento deve ser mantido, com certeza. E as medidas de saúde, ou seja, uso de máscara, álcool gel, lavar as mãos, todos aqueles cuidados devem ser mantidos por todos, inclusive pela grávida, né? Nesse caso, atividades físicas, academia é indicada para gravidez? Algum tipo de exercício, geralmente usando a força, são restritos nesse caso? O importante, assim, é a gente lembrar que a grávida não está doente. E se ela não tem nenhuma contraindicação de fazer musculação, por exemplo, ela deve fazer. Mas o que eu digo sempre, que a maioria dos guidelines fala, é que se eu nunca fiz musculação, não é agora na gravidez que eu vou começar a musculação. Então, se ela já vinha praticando esse atividade física, ela mantém. Então, assim, tem pacientes nossos aí que fazem fisiculturismo e engravidam, elas devem manter a sua atividade física. O corpo dela está acostumado. O que ela deve evitar é uma atividade de risco, eventualmente, onde ela possa se machucar, perder o equilíbrio. Mas ela deve manter, sim. Agora, se ela nunca fez nada antes da gravidez, no momento agora é começar com uma musculação ou com um esporte que ela nunca praticou. Por quê? Isso vai aumentar o risco de lesão, queda e aí, eventualmente, uma repercussão negativa na gravidez, né? O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.